Meus irmãos, meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 2 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre em que nós estamos trabalhando o tema Homens das quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de abril de 2026. A nossa lição de número 2 tem por tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis, capítulo de número 12 e o versículo de número 7, que diz: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Leitura bíblica em classe da nossa lição está em Gênesis, capítulo de número 13, do versículo de número 7 ao versículo de número 8. Meu amigo, sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, peça para que o aluno faça a leitura sempre um após o outro, porque assim a sua aula ela já começa sendo mais dinâmica e participativa. Não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. A nossa lição de número 2, ela tem 3 objetivos. Cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. Terceiro, mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. Meu professor, vivemos em um tempo onde muitas palavras são ditas, mas poucas são cumpridas. Promessas humanas são frágeis, condicionadas e muitas vezes quebradas. Mas quando olhamos para Deus, entendemos que ele não fala baseado em circunstâncias, ele fala baseado em sua própria natureza. Abraão não construiu sua vida em cima do que via, mas em cima do que o próprio Deus disse. E isso muda tudo, porque a fé verdadeira não se apoia na lógica, mas na fidelidade de Deus. Mesmo passando por erros, decisões difíceis e momentos de tensão, Abraão nos ensina que confiar nas promessas de Deus sempre nos faz voltar ao caminho da promessa. E hoje, nessa lição de hoje, lição de número 2, nós vamos entender que nossas escolhas revelam onde está a nossa fé. E que nossa fé determina o tipo de altar que levantamos diante do nosso Deus. Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição diz: Abraão volta do Egito para Canaã. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, contenda entre os pastores. Segundo, Abraão e Ló se separam. Terceiro, as escolhas de cada um. Meu professor, em Gênesis, capítulo 13, versículo 7, o versículo de número 8, quando você analisa todo o contexto, você percebe que Abrão havia descido ao Egito por causa da fome. Mas agora ele retorna, e a Bíblia deixa um detalhe sobre o retorno dele, e a Bíblia diz que ele voltou muito rico.
E isso nos mostra algo muito poderoso e bastante relevante. Mesmo quando erramos, Deus nos dá a oportunidade de voltar para o centro de sua vontade. No meio desse retorno, surge uma contenda, e isso revela que prosperidade sem maturidade gera conflito. Não era falta, era excesso. Mas, mesmo assim, havia divisão. Abraão toma uma decisão impressionante. Ele abre mão da escolha. Isso mostra que quem confia na promessa não precisa disputar a posição. Enquanto Ló escolhe olhando para os olhos, terras férteis, aparência agradável, Abraão escolhe pela fé, porque nem tudo que parece crescimento é propósito de Deus. E aqui está uma grande lição que você pode ensinar à classe ou trazer um debate sobre isso. Ló escolheu pelo que via, Abraão permaneceu no que Deus havia falado. Pergunte à classe se ela anda pelo que vê ou se ela anda por aquilo que Deus falou. Segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz as consequências das escolhas. Esse segundo tópico ele tem 3 subtemas. Primeiro, resultados da escolha de Abrão. Segundo, resultados da escolha de Ló. Terceiro, atitudes de Abrão com Ló. Meu professor, em Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao versículo de número 11, a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E é algo interessante que toda escolha carrega um resultado. Decisões são sementes e o futuro é a escolha dessas sementes. Abraão aparentemente perdeu a melhor parte da terra, mas na verdade ele estava ganhando algo maior, a confirmação da promessa de Deus. Porque logo depois, Deus reafirma: toda esta terra que você vê, eu te darei. Isso nos ensina que quem abre mão por Deus nunca sai perdendo. Eu sempre digo, meus irmãos, que a palavra prejuízo, ela não existe no vocabulário do reino. Ninguém que faz algo para Deus sai no prejuízo. Ló, por outro lado, escolhe baseado na aparência e vai armando suas tendas até Sodoma. E isso mostra um princípio bastante perigoso. Decisões erradas não te levam para o fundo de uma vez, mas te aproximam aos poucos da destruição e do fracasso espiritual. É mesmo assim, Abraão mantém o seu coração correto. Quando Ló está em perigo, Abraão vai resgatá-lo. Isso revela que homens de Deus não agem por orgulho, mas por propósito. Escolhas revelam caráter, mas atitudes revelam maturidade espiritual. Terceiro tópico da nossa lição que diz: os altares erguidos por Abrão. Esse terceiro tópico tem 3 subtemas. Primeiro, Abrão, um construtor de altares. Segundo, mais um altar. Terceiro, o altar em Hebron e Moriá. Meus irmãos, em Gênesis 13, a partir do verso de número 18, a Bíblia diz que junto a Manré e junto a Hebron, Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão não era conhecido por cidades que construiu, mas por altares que ele levantou. E isso é muito profundo, porque quem tem intimidade com Deus não precisa de reconhecimento dos homens. Cada altar representa momentos de encontro com Deus. Isso nos mostra que a caminhada com Deus precisa ser marcada por experiências espirituais. Abraão levanta outro altar e depois outro, e isso revela
constância no relacionamento entre Abrão e Deus. Fé não é um evento isolado, é uma construção contínua, porque existe a fé que fica no campo do conhecimento e existe a fé prática, a fé relacional. É muito bonito, e aqui está um ponto interessante para você tratar com a classe, é muito bonito falar sobre a fé teórica, a etimologia da fé, fazer uma exegese de fé dentro de um contexto muito poderoso, é muito forte, é muito top, é muito lindo, mas a fé prática, a fé relacional é muito diferente da fé teórica. Deus nos convida a conhecer a fé em seu sentido etimológico, mas acima de tudo, Deus nos convida a viver uma fé prática, porque é através da fé prática que nós teremos relacionamento e experiências com o nosso Deus, assim como Abrão. Meu amigo, é interessante você ensinar para a classe que é muito perigoso tomar decisões baseadas em aparência. Decisões é preciso ser tomadas na direção de Deus e com muita fé. Porque no final, não é sobre onde você está, mas sobre com quem você está caminhando. Em conclusão, meu amigo, Abrão nos ensina que a fé não elimina os desafios, mas nos posiciona corretamente diante deles. Ele errou, voltou e decidiu pela fé e construiu uma vida de altar. E a grande lição é: Deus não falha em suas promessas. O desafio é permanecer firme nelas. Se você continua firmado, obedecendo e se posicionando em Deus, pode ter certeza, o que Ele te prometeu, no tempo dele, na hora dele, irá se cumprir. As promessas de Deus na sua vida, elas não estão atrasadas, elas vão se cumprir na hora de Deus e no tempo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário e detalhe, compartilhe esse vídeo com mais alguém.